Pois bem, nós vamos neste momento trazer a você que nos vê, que nos acompanha através desta transmissão ao vivo, uma palavra da parte de Deus. E está no primeiro livro dos Reis. O personagem eu já disse que é Elias, capítulo de número 19, a partir do primeiro versículo, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 16. Capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: Assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi, e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo lhe tocou e disse-lhe: Levanta-te e come. E olhou, e eis que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Então se levantou e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram os teus concertos e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te sobre este monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se na entrada da caverna.
E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei, e eles buscam a minha vida para tirá-la. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem, unge a Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninzi, ungirás como rei de Israel. E também Eliseu, ungirás profeta no teu lugar. Amém? Até o versículo de número 16. Nosso tema nesta noite é a terrível realidade de Elias na caverna. A terrível realidade de Elias na caverna. Eu quero dizer que esta mensagem, ela é contra o desânimo e o medo. Permita a minha franqueza e a liberdade que eu desfruto do Espírito Santo em vos dizer isto. Hoje eu quero falar sobre o estado de muitas pessoas que muitas vezes, até elas como nós também, adentramos em nossa vida, que é o estado de fraqueza. A fraqueza, segundo o dicionário, significa a falta de força, falta de ânimo. Nós encontramos aqui que Elias havia derrotado 450 profetas de Baal, sozinho. E os 400 profetas de Azera. Escute bem isto. Ao todo, Elias havia derrotado, matado a espada, 850 profetas. Escute bem isto. Elias aqui, ele já tinha feito fogo do céu cair, porque antes Elias havia orado para que não chovesse sobre a terra. Isso está no capítulo 17, a partir do verso 1, quando Elias chega até Acabe e mete o dedo no nariz de Acabe e diz: ó, Acabe, você fica aí compactuando com os profetas de Baal. Eu vou fazer o seguinte, Acabe, eu vou orar ao meu Deus, e ele vai trancar os céus. Deus vai cerrar os céus, e não haverá chuva, nem orvalho sobre a terra. É desse Elias que eu estou falando, um homem corajoso, possuído pelo Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Mas eu encontro aqui no capítulo 19, parece que estamos falando de um outro homem. Parece que estamos falando, Carlos, de uma outra pessoa. Não é o Elias do capítulo 17 do primeiro livro dos reis. Não é possível. Não é o Elias do capítulo 18 do primeiro livro dos reis, que vence sozinho, claro, com a ajuda de Jeová, de Deus, todos os falsos profetas de Baal. Parece que eu estou falando de um outro homem, mas eu quero frustrar um pouquinho a sua fé. Eu estou falando do mesmo homem. Eu estou falando
do mesmo Elias. Sabe por quê? Escute bem isto. Existem pessoas que quando se sentem ameaçadas, elas assumem as mesmas atitudes de Elias. Elas podem contrair uma depressão, só vir problema. Quando tudo está bem, elas estão caminhando bem. Mas se vir um problema, reveses, se vir uma dificuldade, elas assumem a posição como Elias na caverna. Então, existem pessoas assim, que quando se sentem ameaçadas, elas assumem as mesmas atitudes de Elias. Por exemplo, ameaçada de falência, ameaça do término de um namoro, a perda de um emprego ou de algo que é importante. É difícil entender como alguém de relacionamento tão íntimo com Deus, como Elias era, cheio do Espírito Santo, chega a tal situação. Olha para cá, Elias não foi o primeiro e não será o último. Olha para cá, a nossa vida, ela tem altos e baixos. Às vezes esse Elias aqui sou eu, você, que às vezes até com medo desta pandemia da Covid-19, nem põe a cabeça para fora da janela, de medo. Você sabia que tem crente que quando acabar, crentes, estou falando de pessoas que não são crentes, estou falando de crentes que quando acabar esta pandemia, ele vai ter que se consultar ao médico, porque vai estar possuído de uma depressão profunda, com medo. Infelizmente, esta realidade. Então preste bem atenção. Nós encontramos aqui que Elias começou a viver um conflito interno. Eu acho que Elias pensou o seguinte: olha, eu venci sozinho. Na sua razão, no seu intelecto, ele disse até para o Senhor: eu fiquei sozinho como profeta. Ele se achava único, só. E ele disse: olha, eu venci sozinho os profetas. Eu esperava que a atitude do povo, da nação de Israel, e até de Acabe, de Jezabel, que eles se convertessem ao Senhor. Mas eles não se converteram, eles não se humilharam, eles não se arrependeram dos seus pecados. E isso trouxe, guerreiro, uma grande frustração para o profeta Elias. Ele esperava que toda a nação, guerreiro Milton, se convertesse. Mas isso não aconteceu. Isto não aconteceu. A nação de Israel não se converteu. Elias ficou frustrado. E como se isto não bastasse, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz no capítulo 19, o verso de número 1, que Acabe chega em casa e conta tudo para Jezabel, sua mulher. E Jezabel, segundo a Bíblia, era uma mulher ímpia. Ela que introduziu para a nação de Israel os seus deuses, que ela importou lá da Cananeia, de Sidom, lá daquelas bandas. Ela introduziu para fazer os filhos de Israel adorarem a Zera. Veja bem, quando
Acabe chegou em casa e ele contou para Jezabel o que Elias tinha feito, guerreira, irmã Aide, a Bíblia diz que ela disse: olha, chama um servo, escreve um bilhete, um vijetinho, um pedacinho de papel, e manda uma mensagem para o profeta Elias. Então Jezabel, verso 2 do capítulo 19, mandou um mensageiro a dizer-lhe: assim me faça os deuses. Ou seja, os deuses que ela servia a outro tanto. Ou seja, o que você fez para os nossos profetas, os meus deuses vai fazer outro tanto, o dobro. Se de certo amanhã, tá? A estas horas, eu acredito que ela olhou até no relógio. A estas horas, não puser a tua vida como a um desses profetas que você matou, você vai morrer também. Foi o suficiente para o profeta abrir mão da sua fé, abrir mão da sua coragem, abrir mão do seu Deus. Talvez uma atitude semelhante à sua, que nesse tempo de pandemia, que Deus conta mais com os cristãos. É esse tempo. É esse tempo que Deus conta mais comigo e com você, para encorajar pessoas, para chegar para as pessoas e dizer: ó, o coronavírus não vai entrar na sua casa não. E se entrar, Jesus cura, porque nós vamos orar. Ó, o coronavírus não vai ceifar a vida de 200 mil brasileiros, como a imprensa imunda, suja, está propagando. É nesta hora que os Elias do Senhor precisa se levantar com uma mensagem poderosa para esta nação. Agora eu pergunto: isso está acontecendo? Não. Sabe por que não está? Porque tem pastores com medo. Não é só crentes não, tem pastores com medo. Eu não quero dizer que você tem que sair aí se expondo de qualquer jeito não. Mas meu Deus, você ficar com medo de vir para a igreja que está vazia, para realizar um culto para os seus irmãos, e para falar: irmão, segura firme, aguenta firme, que Deus é contigo. Tem pastores que nem fazendo o culto está mais. Está com medo. Agora, se isso não bastasse, pastora Ruth, tem muitos crentes isolados, tem medo de colocar até a cabeça para fora da janela, porque ele diz: ó, pode vir um vento aí, a brisa, e trazer o coronavírus. Que isto, meu irmão? Agora eu estou criticando você? Não. Não estou criticando. Estou trazendo esta palavra para você entender que nós podemos sim passar por esta situação de medo, de covardia, mas mesmo assim Deus nos ama. Mesmo assim Deus vai à nossa procura, como foi procurar Elias. Primeiro debaixo do zimbro, depois dentro da caverna. Escute bem isto. Elias começou a viver um conflito violento. Ele disse: meu Deus, eu esperava que toda a nação de Israel se convertesse. Eu provei para esse povo que só Deus é Deus em Israel. Ó, os profetas de Baal clamaram de manhã até o meio-dia. Não houve resposta, não houve som algum. O altar permaneceu lá
intacto, não aconteceu nada. Mas foi só eu edificar o altar, no nome do Senhor, colocar as 12 pedras, que tipificava, que representava as 12 tribos de Israel, colocar a lenha, e eu ainda mandei colocar 490 litros de água. Foi feito um rego em volta do altar, e a água foi jogada em cima do altar, e encheu todo o rego de água. E quando eu, pensando Elias nesse momento, quando eu clamei ao Senhor, Deus imediatamente mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e até secou, lambeu a água que estava no rego. E eu esperava que toda a nação de Israel se convertesse, mas ninguém se converteu. Agora, se isso não bastasse, uma mulher ímpia chamada Jezabel está querendo me matar. Aí um estado de depressão entrou em Elias, e ele fez isso aqui, ó. Está escrito, capítulo 19. Olha o que diz aí o versículo de número 3. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida. Que coisa estranha. Ó, ele tinha vencido sozinho 850 profetas. 450 profetas de Baal e os profetas de Azera. 850. Agora estava com medo de uma mulher ímpia que estava o ameaçando. Não é muita contraste? Não é muito contraste? Mas sabe o que é isso? É eu e você aqui junto com Elias. Tem hora que você tem fé e você passa por cima dos problemas como um trator, como uma máquina. Você vai subindo e passando por cima de grandes problemas. Quando você olha, meu Deus, eu passei por tudo isso, eu venci. Mas olha para cá, você que está me vendo. Tem hora que um problema tão minuto, tão pequeno, tão medíocre, tão insignificante, já é o suficiente para você jogar tudo para cima, para você jogar a toalha e dizer, não dá mais. É assim ou não é? Você sabe que eu estou falando a verdade. Tem hora que você tem fé e você vai passando por cima de tudo, como um trator. Mas tem hora que um probleminha tão pequeno, insignificante, já é suficiente para fazer você parar. Elias começou a viver um conflito interno. O primeiro conflito na vida de Elias. Elias descobriu que tinha medo de morrer. Que isso, pastor? É verdade? Primeiro conflito que Elias começou a enfrentar. Elias descobriu que tinha medo de morrer. Olha para cá, é pelo Espírito Santo de Deus que eu estou te falando isso. Tem muita gente com medo da Covid-19. Estão camuflados, isolados. Eu não quero que você saia por aí se expondo. Não é isso que eu estou dizendo. Me entenda, por favor. Mas tem crente, irmão, que não se dá o luxo nem de vir no culto de Santa Ceia, a igreja vazia, só ele, ou o filho, ou a esposa vir para tomar a Santa Ceia. Ele não tem coragem. Às vezes tem coragem de ir no banco, receber o din-din. Você vai, às vezes até sem máscara. Mas você convoca, irmão, vem até o templo,
Nós estamos dando Santa Ceia, a igreja está fechada. Ó, você não vai precisar colocar nem a mão na porta, na maçaneta. Tem alguém para abrir para você. Você vem, se dirige ao lavável, faz higiene nas mãos. Depois vem, você passa álcool gel. Vem, toma a Santa Ceia. Em 5 minutos você faz isso. Tem crente que não tem essa coragem. Elias descobriu que tinha medo de morrer. Poxa, ele não havia vencido sozinho 850 profetas? Por que agora? Só porque uma mulher chamada Jezabel, ímpia, o ameaçou, ele covardemente sai lá para o deserto, despede o seu servo, o seu moço, entra debaixo do zimbro e ele pede o quê? A morte. Olha que contraste. Ele descobriu que tinha medo de morrer, mas agora pede a morte. Está escrito aí o que ele disse lá debaixo do pé de zimbro. Verso 4. E veio e foi-se ao deserto o caminho de um dia, assentou-se debaixo do zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que ele estava fazendo aqui? Ele estava se entregando. Sabe que tem gente: Senhor, tira a minha vida, não estou aguentando mais. Ou seja, ele diz: eu não quero morrer na ponta da espada de Jezabel. Eu não quero morrer na ponta da espada de Jezabel. Eu quero que o Senhor tome agora a minha língua. Me mata agora, Senhor, me mata. Eu quero morrer, Senhor. Era isso que Elias estava falando para Deus. Ele descobriu que tinha medo de morrer. Então ele diz: já que vão me matar, me mata primeiro, Senhor. Eu me lembro de um homem na Bíblia chamado Paulo. Filipenses capítulo 1. Marca aí para você voltar onde você está parando, tá? Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Olha o que diz Paulo. Olha como o nosso irmão Paulo encarava a morte. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo. E ele tinha medo da morte? Nananina, não. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Irmão, como é que tem gente que vai ter com medo da Covid-19? Eu estou com medo de pegar esse negócio, irmão. Eu estou com medo. Ai, eu estou com medo, hein? Eu estou com medo. Jesus. Nós temos que sair por aí e falar para as pessoas: se você for acometido pelo coronavírus, Jesus vai te curar. Eu vou orar por você e vou pôr as mãos sobre a sua cabeça, porque está escrito: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É bíblico. Mas tem pastor até receitando remédio para o povo aí. Tem pastores aí: faz um gargarejo aí, porque vai ficar imunizado do coronavírus. Oh, meu irmão, precisamos crer mais no que está escrito na palavra. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Jesus chegou para um paralítico e disse para ele: queres ficar são? Para a nação de Israel, Deus disse lá no passado: porque eu sou o Senhor que te sara.
Quantas pessoas, irmão. E eu estava orando hoje e me veio no coração o seguinte: a Covid-19 veio para testar os cristãos, para provar os verdadeiros cristãos. Porque você, com medo de vir numa igreja, num templo vazio, para tomar a Santa Ceia, não dá para acreditar. Não dá. Na padaria eu vou comprar pão. Na lotérica eu vou pagar as contas de casa. No banco eu vou receber o din-din. Mas na igreja eu não posso vir. Eu não estou criticando. Eu quero que essa palavra adentra. E eu quero ver a tua humildade, meu irmão. E você que está me vendo, que não é da região aqui. Você pode ser lá do Ceará, do Amazonas, do Rio Grande, lá do Goiás. Mas Deus está falando contigo. É hora de você deixar a caverna. Ora, Deus conta com a gente agora, para a gente dizer para as pessoas que Jesus cura, que Jesus liberta. Esses dias eu encontrei com uma pessoa não crente. Eu disse: pastor, tem uma igreja perto de casa lá que fechou definitivamente. E segundo o pastor, parece que não vai abrir mais. Estão com medo, pastor. E o negócio é sério, né, pastor? Estão com medo do Covid-19. Ô, meu irmão. Ah, mas o Ministério da Saúde diz que vai matar tanto. Tá, irmão, pare com isso. Eu não tenho medo de desafiar que a maioria desses 11 mil não foi coronavírus. E toda a imprensa sabe disso. Tem vídeos aí comprovando que pessoas que morreram do coração, pessoas que sofreram infarto, pessoas que tiveram AVC, mas no laudo foi colocado lá, coronavírus. Você sabe do que eu estou falando, você que está me vendo? Não estou dizendo que a enfermidade não existe. Existe. Não vou falar como o presidente que é uma gripinha, não. Não vou falar. A enfermidade existe. Temos que ter cautela, ter cuidado, nos precaver, temos. Mas vai para a padaria, vai com a sua máscara de proteção. Vem para a igreja tomar Santa Ceia, coloca a sua máscara de proteção e vem. Faz uma oração antes, você é pessoa de fé. Aonde está a fé do Brasil? Aonde está a fé dos cristãos? Eu estou desconfiado que vai se cumprir a profecia que Jesus falou lá em Lucas capítulo 18, versos 7 e verso 8. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que quando Jesus vier, achará fé na terra? Sabe por quê, meu amigo, você que está vendo esta live, você que é de Mongaguá e nos acompanha e sabe que o pastor Adão, eu falo a verdade, segundo a palavra de Deus. Eu sinto que a fé nesses últimos dias está desaparecendo. Quando você vê pastor, ao invés de pregar Bíblia para o povo, começa a ensinar receita de remédios. E hoje está assim, é no comum. Você chega para um irmão e diz: irmão, estou com uma dor de cabeça tremenda. Aí o pastor vira, ou o irmão vira: rapaz, eu conheço um remédio extraordinário. Ó, é tomar e pum. Aí tem gente receitando Doril, porque ele já ouviu falar que tomou Doril, a dor não sumiu. Porque muitas vezes não some. É uma ilusão. Agora vai orar, vai fazer cumprir a Bíblia como está escrito em Tiago capítulo 5, o versículo 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os oficiais da igreja,
E a Bíblia diz, ó, deixa eu pegar aqui. E orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Pastor, até alguém com coronavírus, a gente pode orar e Jesus pode curar. Ele pode. Está alguém entre vós doente? Chame os médicos. Nananina não. Chame os oficiais da igreja. E orem sobre ele. Quem é da Bíblia, quem conhece Bíblia, sabe que eu estou falando a verdade. Estou citando o texto. Coloca o texto. Tiago capítulo 5, verso 16. Vê o versículo antes. Vai ver, colocando aí, filho. Ó, o outro versículo antes. Está alguém entre vós doente? Faça o quê? Chama os oficiais, os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite. Em nome de quem? Do médico fulano de tal? Em nome do Senhor. Aí diz o verso seguinte: e a oração da fé. Não é o óleo ungido no monte, tá? Porque tem gente que primeiro unge o óleo, para depois ungir o enfermo. A Bíblia não manda ungir o óleo, ungir o enfermo. E não é enfermidade, porque tem gente que quer passar o óleo lá na enfermidade da pessoa. Teve um pastor em São Paulo que foi preso. Que isso, pastor? Foi preso porque ele estava ungindo as irmãs em suas partes íntimas. Não é para ungir a enfermidade, é para ungir o enfermo. Pastor Adão, aonde unge? Na parte frontal, aqui na testa. Ore com azeite. Deixa o verso anterior. Ó, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, se-lhe-ão perdoado. Aí o verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Deus é poderoso para fazer cumprir esta palavra na sua vida. Terminando aqui, o que aconteceu com o profeta Elias. Primeiro ele deita debaixo do zimbro. Você vê como Deus é bom. Manda lá o anjo, dá comida para o profeta, dá água para o profeta. Ele come e bebe e torna a dormir. Aí o anjo vai e cutuca ele de novo, toca nele. O que faz aqui, Elias? Ele pega, come aquela comida, porque o anjo determina, ó, come e bebe, porque muito comprida será a sua caminhada. Aí ele come, segunda vez, abastecido, ele vai lá para o Monte Horebe. Ele caminha 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. É comida de Jeová forte. Que não era uma feijoada. Não é possível. 40 dias caminhando com a força da comida. Só que quando ele chega em Horebe, o que Elias faz? Ele entra na caverna. Tem muita gente nesse tempo de pandemia na caverna. Pastor, que caverna é esta? Caverna do medo, isolamento. Ah, mas diz a autoridade, tem que ficar isolado. Isolado não é lá com medo até de pôr a cabeça para fora, meu irmão. Viva. O pior medo não é de morrer, o pior medo é de viver.
Paulo diz: o meu viver é Cristo. E Paulo diz: se eu morrer, eu não estou perdendo nada. Elias chega em Horebe, entra na caverna e esquece do mundo, esquece da vida. Jeová não deixou barato. Foi lá: que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, Elias, aqui não é o teu lugar. O que você está fazendo aqui, Elias? Senhor. Aí ele vai argumentar: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelas coisas do Senhor, eu tenho sido fiel. Ele vai informar a Deus, como que Deus não sabe que ele era fiel. Aí ele: Senhor, tu sabes, eu tenho sido muito zeloso, né, ao Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, eles derrubaram os seus altares. Tu lembra lá que foi eu que edifiquei. Mataram os seus profetas e agora estão querendo me matar também. Eles buscam a minha vida para tirar a minha vida. Então, Senhor, eu só fiquei como profeta e eu estou com medo, Senhor, estou com medo. A Bíblia diz que Deus dá 4 oportunidades para o profeta. 4. Primeiro, Deus se manifesta através de um vento. Ele olha, o vento vem quebrando tudo, né? Mas o Senhor, um vento tão forte que fendia os montes, quebrava a penha diante da face do Senhor. O Senhor não estava no vento. Depois do vento, Guilherme, veio o quê? Um terremoto. Terremoto veio, terremoto de Jeová, quebrando tudo. O Senhor não estava no terremoto. Elias já poderia ter uma reação vendo essas cenas. Ficou lá olhando sem fazer nada. Depois do vento e do terremoto veio o quê? Um fogo. Aquele fogo consumidor e tal. Aí o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio o quê? Uma voz mansa e delicada. Como Deus está falando com você, com uma voz mansa. Sai da caverna, Elias. Eu quero te usar nesse tempo de pandemia para dizer para as pessoas que eu posso curá-las, para dizer para as pessoas que ainda que elas forem acometidas pela Covid-19, eu tenho poder para curar, assim diz o Senhor. Deus conta com o Elias nesse tempo do fim. Aí, olha o que diz o verso 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele vai argumentar de novo: mas eu tenho sido muito zeloso, Senhor. Eu tenho sido crente, religioso. Ele vai informar a Deus os seus feitos, as suas proezas. Eu vou finalizar dizendo: sabe o que aconteceu? Deus teve que substituir Elias. Porque não existe ninguém insubstituível. Elias, estou vendo que você está pondo fim no seu ministério. Sabe que depois dessa pandemia, pastora Ruth, tem gente que vai pôr fim no seu ministério. Ou seja, quer saber? Eu não vou voltar mais para a igreja, não. Eu já fiquei muitos meses aí, muitos dias, não fui em nenhum culto, nem tomei santa ceia. Meu irmão, não tome essa decisão. Teu nome está escrito no livro da vida e no rolo de Deus. Volte, sai da caverna, vem, mas venha depressa, antes que te pulsa a vida, antes que esse fôlego de vida
seja tirado de você. Venha, porque aqui é o teu lugar. Venha. Não teve jeito com Elias. Se ouviu que ele estava completamente desanimado. Aí sabe qual foi a ordem que Deus deu para ele? Olha como é triste o que Deus disse para Elias aqui. O Senhor disse: olha, Elias, já que não tem jeito mais, verso 15, o Senhor lhe disse: vai então, Elias, vai então. Você não quer mais igreja, você não quer saber mais de ministério, vai, volta pelo seu caminho, o deserto de Damasco. Aí você vai encontrar um homem chamado Azael. Você vai ungir esse homem como rei da Síria. Você vai ungir também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E o mais duro aqui, o mais duro vem agora. E ó, eu quero te informar que você mesmo vai colocar no teu lugar o teu substituto. Você também ungirá Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta no teu lugar. Você já pensou você ter que, opa, esse lugar é de outro. Não espere Deus fazer isso com você. Assuma a sua posição como um verdadeiro cristão. Entre na guerra. Deus não tem prazer nos covardes, mas está anunciando hoje que você saia da caverna. A caverna do medo, a caverna da decepção. Ah, mas alguém me decepcionou na igreja, alguém me deixou decepcionado. Então você vai sair da igreja por causa de pessoas? Quem sai da igreja por causa de homens, de pessoas, nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Você vai sair da igreja porque veio o coronavírus e você ficou com medo de congregar? Assume as suas responsabilidades e diga para Deus: Senhor, me renova, porque eu não quero deixar o Senhor, eu não quero abandonar ao Senhor. Faça isto. Quando eu olho para Elias, eu me vejo aqui em Elias. Você pensa que eu sou mais forte do que você? Não, sou igual a você. Tem hora que vem pensamento para a gente parar? Tem. Mas eu venço os meus medos. Lendo a Bíblia, eu venço os meus medos orando. Eu venço o meu desânimo buscando a Deus. Vença você também. Entra no teu quarto, ora. Esse medo vai desaparecer. Medo da Covid-19, medo de sair às ruas, medo de vir na igreja vazia. Eu poder mostrar para vocês aqui, a igreja está vazia. Temos aqui meia dúzia de pessoas me ajudando na live. E você tem medo? Pastor está franqueando a oportunidade para você vir orar, para você vir tomar a Santa Ceia. Que esta palavra fale mais forte ainda. Estou fechando a Bíblia agora. Que essa palavra venha falar fortemente ao teu coração, mais e mais. Sou teu amigo, sou o vosso conservo, sou o teu irmão. Passo pelas mesmas dificuldades. Olha para cá, eu choro. Chorar não é um estado de fraqueza, não. Eu choro também. Às vezes eu choro pregando aqui. Eu sou fraco também como você. Mas eu me lembro de Paulo, quando ele diz: olha, Senhor, eu não estou aguentando mais.
que é, Paulo? Tem um espinho na carne aqui me acabando comigo. Eu orei ao Senhor uma vez, o Senhor não me ouviu. Orei 2 vezes, o Senhor também não me ouviu. Orei a 3ª vez, o Senhor não me ouviu. Ô Paulo, é o seguinte, Paulo. Olha, o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas, Paulo. Só tem uma maneira do meu poder se aperfeiçoar em você. É quando você se sente fraco. Ah, Senhor, então o negócio é assim. É quando eu me sinto fraco que o poder do Senhor entra em ação na minha vida. É exatamente assim, Paulo. Paulo ouviu o não de Deus, raciocinou, pensou e disse: ah, já sei. Então quando eu penso que sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus habita em mim. Eu quero orar por você agora. Chamar aqui a nossa equipe. Vem aqui, pastor. Pode deixar. Glória a Deus. Olha, oração para o Breno, Daniele, Giovanni Souza, pela saúde da sua mãe, Joiciane, né, que também carece das nossas orações, Rosângela também, que está pedindo aqui oração para os filhos, e nora e neto, né? Poliane, da Praia Grande, que está com depressão. Quando a gente fala disso, irmão, olha, é sério o problema. Então, oração pela Poliane, que está com depressão. Irmã Arlete também, vamos estar orando por ela, está com a pressão um pouco alta. Nós vamos orar para que Deus venha fazer um grande milagre, tá? A Valdecília também, que faz aniversário amanhã, nós vamos estar orando. Cadê a nossa equipe? Vem aqui à frente agora. O senhor também, guerreiro, vem aqui levantar as mãos, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Depressa. Vamos orar. Eu quero orar por você que está nos vendo através desta live. Você que precisa de oração. O Brasil precisa orar. Feche um pouquinho mais aqui, irmão. Pode fechar. Vem, guerreiro, vem sim. Vê lá a câmera, você tem que puxar um pouquinho mais lá. Com muito cuidado. Aí, para trás. Isto. Olha, o Brasil precisa orar. O Brasil precisa orar. A oração, ela é um divisor de água em nossa vida. Nós temos algo que ninguém tem. Nós temos a fé. E segundo a Bíblia, a fé remove montanha. A fé, ela pode mudar o rumo ou o curso até da natureza. Jesus, quando falou da fé, ele diz assim: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês podem dizer a este monte, olha aí, a natureza, diga a esse monte, monte, sai daqui, passa para lá. Isso vai acontecer. Poder da fé. Por que não dizer, esse monte que está atrapalhando você de caminhar? A Covid-19 é um monte, e um gigante monte, mas Deus tem poder para esmiuçá-lo. Deus tem poder para deter esta pandemia. Você precisa crer, você precisa acreditar. Feche os teus olhos agora.
Dá a mão aí para a sua família, onde você está na sua casa. Feche os teus olhos. Peça para Deus te dar força para você deixar a caverna hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Para você tomar posse da bênção, do milagre, da resolução para os seus problemas. Querido e eterno Deus, eu oro agora por todo o Brasil, para que esta mensagem, alcance o maior número de pessoas possíveis. Eu sinto que tem agora pessoas compartilhando a live, porque sabe de pessoas que estão enfermas, que estão pessimistas, com medo da Covid-19, e esse vídeo agora, esta live, está sendo enviada, compartilhada por muitas pessoas, porque elas sabem que essas pessoas precisam desta mensagem. Abençoa o Brasil. Sara, Senhor, a nossa querida pátria brasileira. Abençoa a nossa nação. Abençoa o nosso país. Pai, expulsa o coronavírus da nossa nação. Visita agora os hospitais. Os que estão nas UTIs, os que estão acamados. Pai, realiza o milagre, efetua a cura. Abençoa os profissionais da saúde, esses que não têm medo de nada, e às vezes até pega, e são vitimados pelo coronavírus, mas eles não têm medo, eles trabalham com amor, eles trabalham, Senhor, alguns fazem 12 horas, 24 horas, outros até 36 horas, porque trabalha com amor às pessoas, e não amor ao dinheiro. Abençoa todos os profissionais de saúde, as enfermeiras, os enfermeiros, médicos, médicas. Abençoa a nossa nação brasileira. Abençoa a família Hope, aqui representada por esses irmãos que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Que esta palavra aqui compartilhada possa ter encontrado muitos corações abertos para ouvi-la e praticá-la. Deus, muito obrigado por esta segunda-feira, permitindo, Senhor, quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui de volta. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos que estão conosco aqui. Muito obrigado por este culto. Em nome de Jesus. Levante sua mão, você que está aí na tua casa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. E todos digam a uma só voz: amém. Se Deus é por nós, posso todas as coisas, operando Deus, ninguém. Que Deus abençoe.